A palavra de hoje está em 1 João, capítulo 3, versículo 15, e fala assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Olha só, essa palavra não é minha, está na Bíblia, e se está na Bíblia é porque é verdade, né? Às vezes a gente acha que assassino só é aquele que mata, né? Mata o corpo. Mas aqui na Bíblia está falando sério. Aqui está falando, é uma palavra, que está escrito, está claro, que todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. E aí completa: ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanentemente em si. Então, isso é uma palavra para a gente repensar na hora que formos. Às vezes a gente fala que eu odeio fulano, eu não vou com a cara de cicrano, eu não vou com a cara daquela pessoa. E a gente fala que a gente odeia, né? Então é para a gente estar repensando esses valores, repensando, porque segundo o que está na Bíblia, não devemos odiar ninguém. Nós, mesmo aquelas pessoas que nos fazem mal, a gente deve pedir a Deus para ir tirando esse sentimento que a gente tem no nosso coração e que a gente venha a amá-los, todas as pessoas, não só os amigos, mas também as pessoas que nos fazem mal, as pessoas que às vezes a gente não vai com a cara. A gente tem que estar pedindo a Deus para transformar o nosso coração, para que a gente venha amar a todos, não só os nossos amigos. Então, vou ler novamente aí, quem quiser procurar essa verdade, porque a Bíblia, tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Então, é uma verdade que aqui em 1 João, abram aí a Bíblia. Quem nunca leu essa mensagem, quem já leu já sabe, mas quem nunca tiver lido essa mensagem, e que pensar que assassino é só aquela pessoa que mata o corpo, que pega uma arma e atira, não é, gente. Segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus e ela nos transforma, ela nos lava. Se a palavra de Deus não nos transformar, o mundo vai transformar. Então devemos repensar sobre isso. Então olha só, em 1 João, vou ler novamente, quem quiser procurar, abra aí sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, versículo 15. Essa verdade está em 1 João, capítulo 3, versículo 15. Se está na Bíblia é porque é verdade. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanentemente em si. Mas a gente pode, a partir do momento que a gente se arrepende, Deus nos perdoa os pecados. Então, assim, a partir do momento que a gente se arrepende e pede a Deus para transformar o nosso coração e a gente não odeia mais, e a gente tem que pedir perdão a Deus, Ele nos perdoa, né? Que as nossas ofensas, os nossos pecados ofendem a Deus. No Pai Nosso está dizendo, perdoai as nossas ofensas. Então, está claro que os nossos pecados ofendem a Deus. E Deus não merece ser ofendido por nós, porque Deus, Ele é amor. Deus só fez nos amar. Está aí toda a prova do amor de Deus, toda a chance que Deus deu a Israel, mas na Bíblia está bem claro, Jesus falou para nós que para Deus não há acepção de pessoas. Não são só o povo de Israel que serão salvos. Serão todos aqueles que fizerem a vontade de Deus. Que crerem em Jesus e acreditarem de coração e confessarem que Jesus é o nosso Salvador, que a gente crê em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Sabe? Eu posso estar sentindo qualquer coisa, mas quando eu falo essa frase, o sangue de Cristo tem poder, eu melhoro, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder. Esse sangue é santo, o nome de Jesus Cristo é santo, sabe? Então, para as pessoas que estão me ouvindo agora, mas não só, gente, não só dizer que crê no nome de Cristo. A gente precisa procurar não ofendê-lo com nossos pecados. Porque no Pai Nosso está escrito que perdoai as nossas ofensas. Nossos pecados ofendem a Deus, ofendem a Jesus. E a gente não pode
deixar que o sangue de Jesus, que a gente não valorize esse sangue derramado, o sacrifício na cruz foi para tirar os nossos pecados. Mas se a gente continuar pecando, a gente não vai poder ser salvo, sabe? A gente precisa acreditar em Jesus e acreditar que Ele é o Filho de Deus, confessar com a nossa boca que Jesus é o nosso Salvador, que a gente é cristão, que a gente crê em Jesus, mas também procurar andar como Ele andou, obedecer os seus mandamentos. Então vamos continuar aqui. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então, parar de odiar os irmãos e ter mais amor no coração por todos, né? Aqui não é só pelos amigos. Aí, continuando aqui. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus, né? Olha só, né? A gente não é só a gente de palavras, mas quando a gente vê o irmão passar necessidade, se a gente fechar o coração e para não ter que gastar, para não ter que abrir mão de qualquer coisa que a gente tenha. Às vezes a gente deixa de ajudar, né? Ou pode dar mais e às vezes pode ajudar mais e às vezes ajuda menos, não ajuda o necessário. Então aí Deus fala aqui, né? Jesus fala aqui, como pode permanecer nele o amor de Deus? A gente tem que ter amor com os irmãos, né? Para com os irmãos. Aí aqui no versículo 8 fala, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, tá vendo? Não, pra gente não amar só de palavras, mas em atitudes. Na hora que o irmão precisar, a gente tá junto. Porque não adianta a gente dizer que ama o nosso irmão, mas quando ele precisar, a gente dizer, não, ele se vira para lá. Não adianta, né? É a gente fazer sempre o bem, estar sempre ajudando o próximo na medida que a gente for podendo, né? Na medida que a gente puder. Então, vou repetir. Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Nisto, conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, assim, nosso coração, ele nos acusa. A gente sabe que quando erramos, vem aquela mensagenzinha na nossa cabeça, o nosso coração nos acusa, a nossa consciência, o nosso coração nos acusa. A gente tá fazendo errado, mas a gente tá sabendo o que tá fazendo porque a gente leu a palavra e o nosso coração, ele nos acusa. Bom dia a todos. Então, aqui no versículo 22 diz, e aquilo que pedimos dele, recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Olha só, gente. Olha só, eu vou ler novamente, eu vou ler bem devagar essa passagem que diz, e aquilo que pedimos dele, recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, assim, não se pode nem comparar. Eu sei que não podemos nem comparar porque é incomparável. A gente com Deus não tem comparação, mas eu vou dar só um exemplo. Nós que somos pais e mães, quem é pai e mãe sabe. A gente não dá tudo que o filho pede. E às vezes a gente nega algumas coisas. O filho pede algo, você não vai fazer isso, eu não vou deixar você fazer isso porque você não está obedecendo. A gente não castiga, a gente não dá castigo ao nosso irmão ou ao nosso filho, a gente não dá tudo que o filho pede. E a gente castiga também quando o filho erra. Para quê? Para que o filho possa refletir um pouco e voltar e procurar o caminho certo e não errar mais. Nós que somos falhos,
Se a gente quer o bem do nosso filho, a gente faz isso para ver se o nosso filho procura o caminho certo, procura fazer as coisas certas. Com Deus também é a mesma coisa. Se a gente não guarda os mandamentos de Deus, aqui está falando. Às vezes a gente pede as coisas e não é atendido. Então precisamos rever. Por que será que os meus pedidos não estão sendo atendidos? Será que eu estou só pedindo a Deus? Mas assim, será que eu estou agradando a Deus de alguma forma? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus, guardando os seus mandamentos? Porque Deus é amor, mas é justiça. Ele é justiça e a sua palavra é verdadeira. E aqui está dizendo, quando pedires alguma coisa, receberão, porque guardais os meus mandamentos, se fizeres a minha vontade. Olha só, vou ler novamente. Então, precisamos fazer também a vontade de Deus. Às vezes, os nossos pedidos não são atendidos porque a gente está afastado de Deus. Ou porque a gente está só querendo pedir, a gente não está obedecendo os seus mandamentos, a gente não está valorizando o amor de Deus, a gente está o ofendendo. Ou pode ser porque o propósito de Deus, às vezes a gente pede algo que a gente pensa que é para o nosso bem, mas não, às vezes não é, tá bom? Então, tem 2 motivos que os nossos pedidos podem não estar sendo atendidos. E às vezes, por causa disso, a gente para de confiar em Deus, a gente acha que Deus não está ouvindo as nossas orações. Não, Deus está ouvindo as nossas orações. Mas é preciso que a gente faça a sua vontade para que os nossos pedidos sejam atendidos também, né? Tá na palavra, eu vou ler neste instante novamente. E também assim, o segundo motivo que as nossas orações podem não estar sendo atendidas é que às vezes a gente pede coisas que não é para a nossa santificação. Às vezes a gente pede coisas que não vão ser agradáveis a Deus, que não é da vontade de Deus, sabe? Deus conhece o futuro. Nós às vezes conhecemos o passado, mas não todo o passado. Que às vezes nem coisas do nosso passado a gente não lembra. Mas Deus, Ele conhece tudo. Deus conhece presente, passado, presente e futuro. Então, Ele sabe se o que estamos pedindo vai servir para a nossa edificação. E se não servir para a nossa edificação, Ele não vai dar. Às vezes, aquele emprego que eu estou querendo muito vai fazer eu me ensoberbecer. Eu me sentir orgulhosa. Às vezes, aquele emprego que eu estou querendo, que eu vou ganhar mais, vai fazer eu esquecer de Deus. Vai fazer eu desviar do caminho. Então, Deus não vai dar. E aí eu não vou entender por que eu estou sempre pedindo aquilo e Deus não está dando, sabe? É porque ou não é a hora, ou a gente não está pronto ainda para receber aquele emprego, ou porque às vezes aquilo que a gente está pedindo vai nos desviar do caminho, vai nos separar de Deus, vai nos fazer ensoberbecer, a gente vai ficar ensoberbecido, né? Porque por estar naquele emprego ou por ter aquela casa bonita, a gente vai se envaidecer, né? Deus não gosta da vaidade, Deus não gosta da soberba, né? Deus não gosta de muitas coisas. Mas a vaidade e a soberba é uma coisa que fala na Bíblia que Deus é contra. Então não devemos deixar de confiar em Deus. Se o nosso pedido não foi atendido, é porque não estamos prontos, ou é porque não estamos fazendo a vontade do Pai, guardando os seus mandamentos. Né? Não devemos só pedir, meu Deus,